85% dos abusos no país são de homem para mulher. E 15% sim existem o perfil de uma mulher abusadora. O sereio, ele é um cara de um padrão abusivo que, principalmente, ouve com muita atenção aquilo que a mulher fala. É um abuso disfarçado de cuidado. É aquela assim, mas você não precisa, aí deixa que eu vou no banco pra você. Você veja que o abuso não tem classe social. A gente sabe, em casos de abusos dos pais com filhos de padrastos, mais de 30% das crianças, se não tratadas, vão ser abusadores na sua idade adulta. O que vocês orientam as pessoas ao redor a fazer? A gente ensina como se blindar de relações abusivas disfarçadas de encanto. E se a gente conseguir tirar um pouco do medo dela, ela vai conseguir se abrir. Flávia, quem quiser procurar o projeto, como faz? A gente tem o Instagram que chama @encanto do sereio. Oi, tudo bem? Mais um Mundo Real, ainda sem o nosso querido João Arruda, que está lá com dor de garganta e a gente está dando um tempinho para ele descansar. E hoje a nossa conversa é com a doutora Flávia Oddi, né? Oddi, porque a origem é sueca. Isso. Muito legal. Que é nutróloga, tem vários cursos de especialização, mas o nosso papo hoje é sobre esse livro que faz parte de um projeto, chama O Encanto do Sereio. Exatamente, o Encanto do Sereio. Que de encantador não tem muito, né, não, Flávia? Explica pra gente aqui. Então, esse livro tem esse nome que parece bonito, né? Parece que a gente vai falar de uma coisa bela, mas na verdade a gente ensina como se blindar de relações abusivas disfarçadas de encanto. Porque é exatamente isso que um homem abusador faz com as mulheres. Então, esse projeto nasceu com esse livro. No início seriam só histórias, que a gente chama histórias de fundo do mar, de mulheres que sofreram esse tipo de abordagem. Sim. E depois nós notamos que a gente precisava explicar mais sobre esse mundo do sereio, desde explicando o que é um sereio, dando esse conceito do sereio, mostrando qual a importância da nossa educação, dessa parte sociocultural na formação de sereios e de mulheres que nós chamamos encantadas, que ficam suscetíveis a essa cantoria, e como identificar esses padrões de relações abusivas e principalmente como nós podemos auxiliar as mulheres a se blindarem, a prevenirem principalmente isso, que a gente sabe que a prevenção é muito mais efetiva do que a recuperação, mas também ensinando como ela se recuperar da parte financeira, da parte de saúde física, mental, sexual, da sua produtividade, como que ela pode querer uma relação de alto valor também. E daí desse livro acabou nascendo a necessidade de explicar isso em palestras, em mentorias. Nós temos também o projeto dos podcasts do Sereio, que a gente chama Sereio Cast, do Sereiado, que é o seriado do Sereio, que vão ser sketches, e tudo com essa maneira lúdica, mas para falar de um assunto muito importante e que sério, né? Sério, e que está do nosso lado. Que não existe diferença entre classe social, entre idade, entre profissões. A gente sempre brinca, sereio quem nunca, né? Quem nunca teve, né? E nós sabemos, assim, que existem sereias também, isso é uma reivindicação dos homens, mas existem sereias, existem sim, só que nós não podemos comparar, né? 85% dos abusos no país são de homem para mulher, e 15% sim existem o perfil de uma mulher abusadora. E que pode terminar muito mal, né? E geralmente termina muito, nunca é alguma coisa leve. Por menor ou mais breve que seja esse abuso, ele sempre traz uma consequência que às vezes se mantém, né? Na capa do livro é bem interessante, né? Essa capa foi feita pelo Francis de Cristo, que é um ilustrador super bacana. E ele mostra bem direitinho. Na contracapa, quando você abre ali, a gente vê a sereinha, a encantada super tranquila no seu barco, navegando no mar da vida. E o serinho e aquele cara bonito, não aparece a cauda dele, ele tá ali, né, cantando e tal. Na capa a gente já vê que ele conseguiu tirá-la da segurança dela e ele a colocou no mar, que por cima é aquele mar azul que demonstra que é legal, mas embaixo a gente vê que é um mar revolto, vermelho, né, e que a cauda dele vai virando uma espiral que a leva para o fundo, e que ele a está segurando, e a gente pode ver que tem pequenos sereinhos ali, né? Que são os sereios anteriores das relações dela, que muitas vezes, que ainda tem repercussão, uns afundam, outros entram na intimidade, outros na sexualidade, e mesmo ela ainda tendo a repercussão de relações anteriores nocivas, ela acaba mergulhando de novo nisso.
Então, o nosso acaba virando um padrão, né? Um padrão de comportamento. Às vezes com o mesmo, né? Porque muitas vezes nós sabemos em relações abusivas que a pessoa volta de 7 a 15 vezes com o abusador antes de conseguir se libertar. Quando realmente consegue, mas ela às vezes tem esse padrão. Para ela é interessante esse padrão, ela colocou aquilo como sendo o padrão ideal, como um padrão que a satisfaz, que ela se sente apaixonada. Até porque esse tipo de homem, ele se coloca como vítima também, sempre, né? ele se coloca qual que é? Tem um padrão também de comportamento do abusador, né? Tem sim. Então, ele se aproveita, por exemplo, de algumas fraquezas da mulher, perfeitamente. Não é? E, por outro lado, ele, além de abusar, às vezes, física ou psicologicamente, usando o fator financeiro, isso hoje é muito comum. Né? Isso é muito comum. A gente está vendo muito abuso financeiro. E aí, quando ele se vê que pisou na bola muito, ele vai lá, pede perdão. Quando ele é descoberto. Quando ele é descoberto, né? Ele faz esse envolvimento do arrependimento, que isso nunca mais vai acontecer. E aquela mulher pensa naquilo que foi bom. E ela pensa, puxa, será que eu estou sendo tão ruim? Porque ele faz uma inversão do ônus ali. Só que em seguida ele vai voltar no mesmo comportamento e ele fica muito bravo. O sereio, quando ele é narcisista, né, de um comportamento narcisista no sentido do desvio de personalidade narcísica, ele fica muito bravo quando ele é descoberto. Porque ele se acha superior, ele acha que ele é imbatível, e ele não pode admitir que uma mulher pode confrontá-lo. E aí ele começa com a parte pior, que é a parte da agressão e tudo mais, né? E o nome do sereio surgiu, isso é interessante explicar, porque assim, a gente sempre falava, até na minha terapia eu falava, nossa, essa cartilha, né, que esse homem com esse padrão faz é igual com todas as mulheres, com todas as faixas etárias, é sempre a mesma conversa, aquele love bombing, aquele espelhamento, depois aquele morde-a-sopra, independente da idade da mulher ou do cara, sempre assim, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro que a gente vê esse tipo de história. E daí eu falava assim, né, será que eles não cantam dessa cantoria de sereia? Aí um dia minha psicóloga falou assim, mas por que sereio? É o sereio, vamos dizer que ele é um sereio. Então assim, eu gosto sempre de explicar. Primeiro, a gente não está se referindo a todos os homens. Nós estamos nos referindo a um padrão abusivo, né? Geralmente um agressivo dissimulado, que é o que ninguém é um abusador de cara. Senão ele não vai ter o sucesso no abuso dele. Então o sereio, ele é um cara de um padrão abusivo que principalmente ouve com muita atenção aquilo que a mulher fala. Porque existe a mulher que é mais suscetível. Apesar da mulher hoje ser extremamente independente, intelectualmente, financeiramente, a mulher, a gente como mulher carrega muita coisa ainda de Cinderela, né? De ser a salvadora do cara, de ter que suportar tudo por amor, de ter validações que são importantes. Mas por que uma mulher como você está separada? Por que uma mulher como você está sozinha? O que uma mulher bonita como você está fazendo sozinha? Ou quer dizer, qual é o seu defeito? Então, às vezes ela pensa, antes mal acompanhada do que só. Ou chegou a emergência, eu preciso ser mãe, porque todas as minhas amigas foram mãe com 30 anos, eu preciso ser. Aí qualquer um vem. Exatamente. Então, quanto mais a mulher é suscetível às validações que foram ensinadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que felizmente hoje as gerações mais novas estão assim combatendo isso, nós vamos ter ainda esse padrão de uma mulher independente, provedora do seu lar, dona do seu negócio, mas que ainda é suscetível a isso. Sim. E nada melhor para um sereio do que uma mulher com empatia, achando que vai mudar, que ela tem aquele sentimento materno de cuidado. Cuidadora. Eu sempre brinco, né? Nós não somos adestradoras de sereios, nem somos do exército da salvação para salvar o sereio. E a gente, no projeto, ele é um projeto assim, que nós não colocamos toda a culpa nele. Porque se a mulher não for suscetível e ela se blindar, ela pode deixar o sereio nadando do lado dela. A opção dela embarcar naquela viagem é dela. Sim. A gente sempre fala, o nome do projeto é o Encanto do Sereio, mas o protagonismo é da mulher. É ensinar a mulher a dizer não a tudo que a ofende, né? Isso é bacana. A tudo que não faz sentido para ela. Você acha que tem um contexto social, por exemplo, do machismo, por um lado? Com certeza. E por outro lado também essa situação da mulher, que ainda a mulher acha que ela precisa carregar algumas coisas que não são dela. Exatamente, isso tem muito forte. Do lado do homem, né? No capítulo do livro tem as ondas formadoras dos sereios. Qual é o tipo de sereio que é um fruto
do meio que ele vive, da formação que ele teve em casa, do contexto social, do contexto da educação, até nas escolas. E qual é o sereio que tem um desvio de comportamento, como um sereio narcisista, um psicopata, um abusador, um estelionatário, são categorias diferentes. Esses que são frutos do meio, muitas vezes eles nem sabem que eles são assim. É um padrão. Eu tenho pessoas que leem o livro, homens que leem o livro, e que é uma provocação bacana, assim, nossa, será que eu sou um sereio? Será que até hoje eu fiz mal para minha mulher, para minhas parceiras, e não consegui detectar? Por quê? Porque ele foi ensinado a ser assim. Então a gente sempre brinca que esse tipo de cara, ele pode se dessereizar. Olha, a partir do momento que ele encontra uma mulher bacana, ou a partir do momento que ele reconheça e fala assim, esse padrão foi até hoje, é cômodo eu ficar nessa zona de conforto, mas não faz sentido mais para mim. E eu posso mudar, eu posso melhorar. Assim como essa mesma influência existe em relação a isso da mulher que você falou. Porque nós somos educadas a ser dóceis sempre, a sempre aguentar. E socialmente não é assim? Olha, todo homem fala suas mentirinhas. Todo homem dá uma puladinha de cerca, mas ele ama você, não teve sentimento nenhum. Todo homem quer ser o provedor da casa. Sabe uma coisa que eu escuto muito só muda o endereço, fica com esse boba. Exato. Os problemas são meus, só muda o nome e endereço, continua com esse. Ruim com, pior sem. Né? Então, existe uma coisa social muito forte da mulher que ainda se sente mais mulher, ou sente que para ela ser validada como um ser humano, ela precisa ter alguém, seja a qualquer preço. Eu tenho uma amiga que lançou um projeto, chama o Projeto Single, que ela reúne, ela é evangélica, daí reúne as amigas evangélicas para conversar sobre esse tema e justamente tentar conscientizá-las. Que ela não é necessário ter alguém. Essa carreira solo, ela é possível e ela pode pensar, eu quero ter relacionamentos sem compromisso, ou nem quero mais ter, e ela não deixa de ser mulher ou ter o seu valor por isso. Então, quando você une um cara que tem um perfil abusivo com uma mulher que está carente, a gente conseguiu notar isso muito na pandemia, os sereios loucos para seriário que estavam presos e as mulheres loucas para amar. E nós não podemos, e esse projeto não significa, primeiro, que ele é um projeto feminista naquele extremo do feminismo, não, as mulheres não precisam de homem, a gente não quer se relacionar, todos os homens, não. Eu acredito, assim como todas as pessoas que participam do projeto, do amor real, do amor responsável, do amor, né? No último capítulo a gente fala assim, alguém já contou para você o que acontece depois do E Viveram Felizes para Sempre? Porque nós temos isso. Todos os filmes românticos e todas as princesas antigas da Disney acabam no dia seguinte do casamento, na lua de mel. Mas como é que é esse convívio? Por que há essa frustração tão grande? Porque nós não sabemos lidar com a realidade, e com as diferenças. Nós não podemos querer que um homem haja exatamente como nós. Nós somos mulheres e eles são homens. Isso não significa e não justifica nenhum abuso, mas também não justifica que você queira que ele mude características que nós nos complementamos entre homens e mulheres. E eu acho Tem que isso até é muito um livro que ficou né? muito famoso lá na década de 90, que é Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Exatamente, existe que trazia justamente essas diferenças, né? E que ele sugeria ler em casal. Sim, exatamente. Porque os homens também têm que entender as diferenças das mulheres. Exatamente. E eu acho que no projeto isso é bem interessante, que não adianta a mulher se blindar. O cara tem que entender que esse comportamento é legal ou não. Porque não adianta a mulher estar preparada e ela não ter ninguém ao redor dela que ela possa se relacionar. Né? E tem mais uma questão, eu tive lendo a respeito, que a mulher também ela se envergonha, né? Sim. Ela tem medo de falar o que ela está passando. E isso é uma coisa muito normal, que nós vemos assim, na detecção desse abuso. Primeiro, nós temos uma categoria que a gente brinca, né, que são as encantadas, que elas não estão notando, elas não têm a consciência de que elas estão sendo abusadas, que é muito comum no início. Que é uma fase, É uma fase. E onde é essa fase? Onde? As amigas alertam, a família alerta, e ela começa a se afastar, porque o cara fala, tua amiga tá com inveja do nosso amor. Tua mãe tá com ciúmes de você. E ela realmente não enxerga que ela está no abuso. É um abuso disfarçado de cuidado. É aquela assim, mas você não precisa, aí deixa que eu vou no banco pra você. Não, deixa que eu deixo o carro no meu nome. O cara porque, assim, manipulador, né? Exatamente. Deixa que eu faço isso. E ela, puxa, a mulher que hoje é o homem, a mulher da casa, que tá tão cansada, ela pensa, meu Deus, agora tem alguém que cuida de mim. E ela não consegue detectar que aquilo é um abuso disfarçado de carinho e de cuidado. E ela demora uma fase que fatalmente vai ser descoberta. E quando ela descobre isso, ela vira uma mulher desencantada, onde
ela consegue ver que aquele cara está abusando, mas como que ela sai disso? Às vezes ela tem um problema financeiro, onde ela deixou de trabalhar, onde ela tem 3, 4 filhos e não tem por onde sair, que é uma coisa muito comum. Às vezes ela tem medo da violência física que esse cara faz com ela, e muitas vezes ela tem um grande problema que é a dependência emocional, que é uma mulher que não tem um problema financeiro, ela pode sair de casa a hora que ela quiser, mas ela não consegue. Então nós temos 2 extremos que eu vejo muito no projeto, daquela mulher de uma baixa condição socioeconômica que não sai por dificuldade financeira e por medo, porque se ela faz uma Maria da Penha, aquele cara vai pagar e a fiança e vai voltar e vai espancá-la ou vai matá-la. E ela não tem condição ou dinheiro para dizer, chega, estou pegando meus filhos, estou sumindo na vida com outra identidade. Ela não consegue fazer isso. Então ela fica por medo e por necessidade. Mas nós temos outro extremo de mulheres independentes, CEOs, desembargadoras, juízas, médicas, empresárias, que tem grana e que tem uma condição socioeconômica bacana e que não consegue dizer, e que se envergonham, porque ela vai falar para você, você vai dizer, nossa, como você é burra. Ficou todo esse tempo. Como que você não enxerga uma mulher tão inteligente? Então nós temos um fator que eu vejo muito na classe menos abastada, e infelizmente nós como sociedade normalizamos, é mais uma, né? Às vezes uma pessoa de uma comunidade carente, puxa, mas é mais uma, a notícia é dada junto com a previsão do tempo, né? Foi uma comunidade no Rio de Janeiro, foi uma pessoa assim, e supervalorizamos uma empresária, como teve esses tempos uma desembargadora, né, que sofreu um abuso assim, que foi espancar. Uau! Então assim, nós temos que parar com isso. Sim, todas as vidas são importantes e nós como mulheres temos que nos desconstruir e nos reconstruir todo o tempo, porque nós temos uma tendência machista de julgar. Claro, porque nós somos criadas numa sociedade às vezes, machista. Uma falta de sororidade. Nós, às vezes, podemos pensar com essa minha amiga que está, ou com a minha paciente, ou com a minha vizinha. Caramba, que dificuldade ela está passando? Qual é a carência dela que levou? Não vou dizer ela é uma burra, ela é uma pessoa frágil, ela é fraca. Mulher de bandido, gosta de apanhar. Não, só quem passa por um ciclo de abuso real sabe quais são as artimanhas desse cara e qual é a dor que essa pessoa sente. Então, eu acho que essa detecção, inclusive da gente conseguir enxergar os sinais. Sim, quem está em volta. Que está em volta é muito importante, essa sensibilidade. E acabar com aquele negócio, né? Em briga de casal, ninguém mete a colher. Em tal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o garfo, a faca. e porque às vezes a gente acha que não, que aquilo só acontece longe da gente. Eu tenho pacientes particulares no meu consultório que às vezes não pode fazer uma aplicação, por exemplo, de botox, porque está com o olho roxo porque apanhou no marido no dia anterior. Eu tenho pacientes que o marido tem que ir lá aprovar o procedimento que ela vai fazer. Eu tenho pacientes que têm que ir lá pagar R$100 em dinheiro, 100 no Pix, 300 no débito, para ele não saber o que ela fez com o dinheiro dela. É onde ele entra na conta dela e ele que cuida do dinheiro dela, que não é nem dele. Eu atendi esses dias uma paciente de uma consulta de nutrologia que eu fiquei muito chateada porque ele marcou a consulta, ela não tem WhatsApp, ela não tem e-mail, ele entrou junto na consulta e ele falou por ela a consulta inteira só a desmerecendo. Nossa. Isso é um abuso? Claro é um abuso? Ela está na menopausa, doutora? Ela está acima do peso, ela não tem libido, ela ronca o tempo inteiro. E eu sou um homem hétero, um homem ativo. Se ela não melhorar, eu vou deixar dela. Falando assim na minha frente. Aí eu pedi para que ele parasse de falar. Isso é abuso psicológico, e que deixasse ela falar. Mandei os exames, fiz tudo que podia. Ele recebeu os exames, não passou para ela ainda. Me ofendeu por WhatsApp dizendo que os exames não tinham chegado e tinham chegado, ele que não olhou no spam. E assim, com certeza ele viu que tem esse projeto e ele já eliminou de cara. E eu fiquei com muita pena, porque é uma mulher que está doente fisicamente por ele. Sim. Se ela tem hoje ansiedade, crise de hipertensão, insônia, aumento de peso, baixa autoestima, é por conta de um cara que não deixa ela nem respirar, né? E isso tá, assim, no dia a dia. Sim. Não tá só lá na notícia do jornal, como se fosse uma coisa no sobre filme. Notícias, você veja, de 2020 a 2021, que foi o período da pandemia, nós tivemos quase 2.500, se eu não me engano, feminicídios, Sim, né? Foi um aumento muito... e acho que mais de 100 mil casos de estupro, Sim. violência e tal. Você acha que essa convivência
né, mais próxima, ela expõe mais isso tudo? Com certeza, você pensa, se você tem uma relação abusiva, onde esse abusador, ele tem válvulas de escape, para não exercer essa violência dentro de casa. Então ele vai jogar futebol, ele vai ser com outra, às vezes com outra mulher, porque ele não tá bem com a mulher, ele vai jogar sinuca, ele vai pro bar, beber, ele gasta aquela energia e esse convívio não causa tanta tensão, né? Porque você não vai estar convivendo o dia inteiro com aquela pessoa irritando ele, como eles falam, né? Porque eles falam assim, você me desperta o pior. Não, a mulher não desperta, o conviver incomoda, porque aí ela está olhando, ela está convivendo, e isso foi demonstrado claramente que esse convívio ou aproximou os casais ou fez com que eles terminassem. Sim. Mas o abuso, o feminicídio aumentou, assim como o abuso contra crianças e contra animais também, né? Então você vê que esse convívio próximo no núcleo familiar, que as pessoas às vezes vão vivendo de arrasto, né? O cara sai de manhã, volta de noite, quando os filhos já estão dormindo, quando a mulher já está cansada, deita ali, ou come, dorme, não teve esse 24 horas de convívio. Então, ele simplesmente, eu acho que a pandemia, ela exacerbou uma coisa que já está guardada. E você acha que os filhos, porque a mulher também pode ser abusadora, sim, né? Sim. Até numa relação homossexual pode ter isso também, né? O perfil abusador é do ser humano, na verdade. Do ser humano, né? Você acha que os filhos reproduzem aquilo que o pai fez, a mãe fez, ou eles se revoltam contra? Veja, existem as duas situações. Os filhos são muito esponja dos pais. Eles podem, até inconscientemente, reproduzir porque eles consideram normal ou aceitável. Tá. Tem uma pessoa que foi minha funcionária, que foi minha amiga, e que ela teve a vida inteira um pai que batia na mãe, que bebia, etc. Todos os relacionamentos dela foram com esse padrão. Ela repetia aquilo, ela aceitava. Uma coisa que para mim é inaceitável, para ela poderia não ser o ideal, mas ela tinha no inconsciente dela aquele padrão que era o habitual dela. Ele bebeu um pouco, bateu, tal. Então ela tinha uma linha de aceitação maior. Existe o padrão que ela pode repetir o comportamento da mãe abusiva com os seus filhos, ou da mulher abusiva com o marido, ou o menino abusivo. O filho dessa pessoa, quando adolescente, ele já estava abusando psicologicamente das meninas na escola e da irmã mais nova. E ele achava normal, porque o pai frequentemente falava, tua mãe é isso, tua mãe não vale nada, você é isso, você é aquilo. E ele se acostumou que é normal um homem, para ser homem, xingar a mulher. E existem os que ficam super revoltados com isso, né? No meu caso pessoal, eu consegui entender que o meu pai era um super sereio, né? No dia seguinte do meu casamento, ele sumiu de casa e foi estar com a noiva dele, porque ele noivou enquanto casado com minha mãe, e a noiva ficou no dia do meu casamento, que depois eu fiquei sabendo, o tempo inteiro fora da igreja e fora do ambiente onde foi o casamento, ameaçando entrar estando grávida. Então é uma história de sereiagem assim, absurda, que quando eu estava no projeto, eu falei, meu Deus, é muito sereio mesmo. E o que eu pensei? Eu tinha 20 anos quando eu casei. Eu tinha certeza absoluta. E minha mãe foi uma pessoa que meu pai falava, mulher minha não trabalha. Então minha mãe era a dona de casa perfeita, que passava as camisas de linho, engomava as camisas, era a dona de casa maravilhosa, mulher linda, bibelô, mas que não tinha palavra, não sabia assinar um cheque na época, não sabia dirigir fora de Curitiba, não sabia fazer nada. E eu me lembro que com 20 anos, quando eu casei, quando eu vivi isso não é pra mim. Eu falei assim, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu nunca vou deixar de trabalhar, eu vou ter meus filhos, ter a minha parte materna, a minha parte como mulher, mas como profissional também, porque eu nunca vou ficar vulnerável a depois de 25 anos de casado, ou 10 anos, alguém me jogar e eu ter que aprender a viver com 50 anos de idade. Então, existe esse lado que você pode pensar, isso não faz sentido para mim, e não repetir isso. Mas, por exemplo, né, a gente sabe, em casos de abusos dos pais com filhos de padrastos, mais de 30% das crianças, se não tratadas, vão ser abusadores na sua idade adulta. Então, você vê como tem a importância da repetição de padrão. E quanto é uma responsabilidade enorme de nós, enquanto pais, de fazer uma educação já
equalitária, com respeito, para que não haja essa continuação desse padrão, né? E além dessa conscientização da sereia não, da mulher, né? Ou do homem que está sendo vítima de uma sereia, o que vocês orientam as pessoas ao redor a fazer? Porque é aquilo que a gente falou, as pessoas não querem se meter, aí lá na frente às vezes se arrepende, poxa, eu devia ter feito alguma coisa e tal. Mas como as pessoas podem ajudar? Porque só dizer, olha, esse cara, quanto mais as pessoas falam, parece que é pior, né? Que mais você reforça, que nem adolescente, não faz, a pessoa vai fazendo. Não, esse cara não presta, não é pra você, não sei o que. Eu acho que talvez não funcione desse jeito. Não, nem sempre funciona. Então, o que a gente sempre orienta? Primeiro, ter essa sensibilidade aos sinais de uma pessoa abusada. Geralmente é uma pessoa, digamos, falando de uma mulher adulta, que se retrai, ela começa a se separar da amizade com as amigas, da família, ela começa a ter, às vezes, distúrbios alimentares, distúrbios de ansiedade, você vê que a saúde física já não está bem, ela já começa a ficar retraída, às vezes ela não quer sair, não quer falar, o marido fala com ela, tem que ser no viva voz. Existem sinais que eu acho que são interessantes a pessoa detectar. Como ela vai abordar, tem que ser de uma maneira, às vezes, muito sutil. Às vezes você tem a liberdade total de falar para a pessoa, às vezes não. Então aí você tem que chegar de uma maneira, a gente sempre aborda, olha, converse mais, mostre algum livro que seja, que tenha esse tema, vamos assistir um filme que fale sobre isso, vamos falar de uma amiga, uma terceira amiga, às vezes até que não existe, para dizer, olha, nossa, hoje a minha amiga fez isso, eu fiquei tão preocupada. E em casos que você vê que tem uma violência realmente, assim, física, eu acho Denuncia, né? Que tem que denunciar, ou às vezes você fala para a mãe dessa pessoa, para o irmão, para alguém da família que possa interferir de uma maneira mais direta. Se é uma pessoa da família, você tem que ligar, tem que denunciar, porque muitas vezes essa pessoa vai continuar nesse ciclo. Se ela não caiu o brinco. Se ela não for ajudada. E muitas vezes eu acho que essa pessoa às vezes até deu um acolhimento, ela precisa sair da casa dessa pessoa, ela precisa ir para casa dessa amiga, orientar aí numa psicóloga, porque ela precisa primeiro entender que ela está nesse... Que é um relacionamento doentio, que né? é doentio, e às vezes ela não quer, porque ela não quer sair da zona de conforto. E muitas vezes ela tem medo. E se a gente conseguir tirar um pouco do medo dela, ela vai conseguir se abrir. Olha, você está respaldado. Se você hoje sair de casa, você pode ficar na minha casa, ou você vai ficar na casa dos seus pais, ou nós vamos tem inclusive casas de acolhimento, né? Exatamente. As pessoas têm que saber que existem no sistema público. As crianças, inclusive. Exatamente. Eu faço voluntariado numa dessas casas, e é bem isso. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa possibilidade. Que ela pode procurar ajuda e que ela pode temporariamente até ela se reestruturar. Inclusive essas casas de acolhimento, elas dão oportunidades, elas ajudam nos currículos para enviar para alguns lugares que aceitam mulheres de casa de acolhimento, que é uma coisa muito difícil também. Né? Porque às vezes assim, você está no acolhimento, eu não vou te contratar, porque elas têm medo que o agressor vá atrás. Mas é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais para ajudar. Porque só dizer, um dia você vai sair, não é o suficiente. E a sociedade pode ajudar acolhendo, né? Como disse você, exatamente. Oferecendo um trabalho. Eu acho, existe até um projeto de lei sobre isso, de uma deputada, que fala sobre isso. Olha, vamos dar um favor. Essas empresas são favorecidas com abonos nos impostos, ou em algum tipo de benefício tributário, como tem para as pessoas de condição especial, que a gente vê tantos mercados, né, com as pessoas de condição especial, também fazer isso com as acolhidas, para que elas tenham uma chance realmente de sair disso quando o problema é dinheiro. Sim. Quando o problema é dinheiro, porque quando o problema é emocional... Aí é mais complicado. É mais complicado, mas também existe a possibilidade... Quando tem esse apoio, né, no momento frágil, pode ser que... Exatamente, e assim, eu acho que a pessoa tem que aprender uma coisa, a não julgar. A primeira coisa, se você falar, nossa, como você é ingênua, como você foi burra, como você é uma mulher com essa idade, já com filhos adultos, caiu nesse cantinho, a mulher já vai se retrair, não vai falar. Porque ela se sente, além de acuada, ela se sente envergonhada pela própria atitude, pela própria fragilidade dela. A gente vê hoje também muito golpe, né, em mulheres que têm o mesmo perfil, fragilizadas, exatamente, sozinhas. E assim...
ela também tem que entender que existe a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que ela não deve colocar dinheiro nenhum. Teve uma história de uma amiga minha que me procurou por causa do projeto, que ela estava com vergonha de contar. Ela é uma que pessoa, caiu no golpe. Ela caiu no golpe de um americano que começou a falar com ela, aquele herói de guerra do Iraque maravilhoso, que tem a filha com doença terminal, a tem mãe, um bichinho de estimação. a mulher que o abandonou com a criança doente e tal, mas ele é maravilhoso. E começam a falar, e ela ficou meses falando com esse... que não era nem um sujeito, na verdade era uma gangue, né? Porque não era a gente fala que era um sereiume, que era um cardume de sereias, né? E assim, ela ficou desesperada porque esse pessoal conseguiu invadir tinha a senha do Instagram, do Facebook, tinha invadido a lista do WhatsApp. Sério? E ameaçava mandar fotos íntimas, vídeos e querendo 50 mil reais. E ela não tinha, e ele falava assim, eu vou mandar isso pro teu ex-marido, pro teus filhos, pro tua lista de clientes, eu vou colocar isso no teu Instagram, no teu Facebook, e ela estava a ponto de pagar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Aí a gente indicou um pessoal de uma ONG que é bem bacana, que chama Marias da Internet, que é, se não me engano, de Maringá. Marias da Internet, é legal saber. Eles dão um apoio, assim, crime cibernético, eles têm a orientação jurídica, psicológica, de fazer a denúncia. Eles não cobram nada, que foi a dona da ONG sofreu um abuso após uma relação com o parceiro dela, de expor coisas íntimas, e ela criou isso. E é gratuito. E assim, em 4, 5 dias ela estava tranquila. Resolve. Agora, se essa mulher dá o primeiro valor, nunca mais ela não vai deixar. Uhum. E assim, ela tinha uma vergonha imensa das filhas, do filho, do ex-marido, da exposição, que não é fácil. Não. E é grave. Então, assim, a gente alerta nesse sentido. Gente, o que é real? É real um cara do Iraque, dos Estados Unidos, do Afeganistão, sempre com uma história. E as mulheres porcarias estão fazendo todo dia, a gente vê. Uhum. Eu estive na Delegacia de Crimes Cibernéticos, são mais de 40 denúncias por dia de abuso lá. Você sabe que eu acho que porque eu não tinha lá o status casada, eu recebia muito elogio e tal dos caras que já queriam engatar conversa e tal, daí eu bloqueio sempre. E aí eu decidi colocar o status casada, melhorou, viu? É uma segurança. Parou de... E isso é muito comum. E às vezes, nós temos casos de pessoas que nos procuram, né? Que mesmo sendo casados, não estão num casamento legal, e o cara começa com aquela cantoria, mas você é uma mulher maravilhosa, como que ele não te valoriza, como que ele não faz isso, e muitas vezes acaba de uma maneira muito ruim. Né? Então, assim, essa conscientização de que a informação é tudo, do né? Do amor real. O que é real? Esse cara tá comigo, tá do meu lado, eu preciso dar dinheiro para ele vai me trazer uma caixa que tem que ser liberada na Polícia Federal. Isso é muito comum. Se vira, rapaz. Isso é muito comum. Assim como é comum, eu estou numa fase ruim. Eu me separei, a ex é sempre louca, a ex sempre tirou todo o patrimônio dele, ou ele teve um sócio terrível, em uma semana esse cara... daí é uma história triste. Sempre, e aí assim... Esse cara vai morar, às vezes, na casa dessa mulher com essa desculpa. E ela fica com raiva da ex-mulher, que a ex-mulher foi uma peste com ele. E quando ela conhece a ex-mulher, ela fala assim que a ex-mulher foi uma vítima tanto quanto ela está sendo. Inclusive, tem uma moça no Instagram, não sei o que nasce, agora não vou lembrar. Ela é advogada e ela grava vários vídeos orientando as mulheres, as pessoas em geral. Sim. Mas ela fez alguns vídeos, eu até reproduzi, porque eu achei muito legal. Dizendo assim, olha aqui, o cara tá parecendo muito perfeito, investiga. Mesmo que ele não pareça perfeito, mas investiga. Hoje, ela dá os passos para você investigar. Exato. A gente faz isso no livro também. Como que você vai fazer? A gente fala a ficha seriográfica. Procura no Google, você tem... Esses dias uma moça me procurou e tinha uma história meio estranha. Falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daí eu tinha um amigo que conseguia pegar... Sério, ele tinha 4 Maria da Penha contra ele. Olha aí. Não, e ela ensina, inclusive... como procurar. Como procurar através, inclusive, do próprio computador. Sim. Você vai lá no celular. E tem até as fotos para ver se a foto é real ou não, se é aquela foto que eles usam. Isso é uma coisa muito comum. E não é vergonha nenhuma de você se blindar dessa maneira. Aí o cara, você vai me investigar, eu estou ofendido. Não, se ele está ofendido... é porque tem alguma coisa. Então, a gente, no capítulo de Amores na Era Digital, a gente fala muito disso. Cara, não tem Instagram nenhum, não tem Face, é tudo escondido. Presta atenção. Presta atenção que alguma coisa tem errado. Os relacionamentos reais, eles são abertos.
Eles têm dificuldades, eles não são uma paixão durante a vida inteira, e muitas vezes o erro tá nesse ponto. É de querer esse padrão Disney, né? Sim. Que hoje até as princesas mudaram, né? Hoje as princesas, elas são guerreiras, elas são independentes, né? Claro, porque é uma exigência social. Exatamente. Tá? É uma necessidade. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes nós, mulheres, somos pessoas mais fragilizadas até, como você disse, pela criação e etc. E aí, porque também as pessoas não se aceitam sozinhas, né? Exato. Por conta da própria sociedade, ela fica muito no foco desses caras. Exatamente. E o mundo digital acabou abrindo espaço para eles. E isso acabou facilitando, porque aí você não tem o problema geográfico, né? Você tem uma oferta muito grande e é muito interessante, porque a mulher que está nessa carência, ela fala muito, o que não deveria, talvez. Ela conta tudo, ela abre a vida dela. Realmente, eu quero casar de novo, eu quero ser feliz. Ela dá munição. Ela dá munição. E esse cara que é sereio, ele sabe exatamente qual é o alvo dele. Aquele que dá muito trabalho também não é interessante. Né? Aquela mulher que é muito... Às vezes é normal, a pessoa fala, poxa, é uma mulher tão bacana, ela tá sozinha. A própria mulher fala, poxa, eu sou tão bacana, eu tenho tanta dificuldade. Às vezes é um livramento, porque às vezes essa dificuldade mostra que ela tá se aproximando de pessoas que não são bacanas e que o cara vê que ali não vai ser negócio pra ele. Você sabe que eu tenho uma amiga que é filha assim, de um casal fantástico, apaixonadíssimo até o fim da vida, uma coisa linda. No entanto, ela não tem aquilo que as pessoas dizem, o dedo é podre, né? Então, assim, já passou por vários tipos de abuso psicológico sempre. Muita dificuldade, sabe, de encontrar ali o seu par, seu companheiro, né? Porém, é uma mulher super decidida e tal. Exatamente. E o que acontece, você fala isso do dedo podre, na verdade, é uma coisa que ela está buscando e ela precisa se fortalecer. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas, elas têm que ter felicidades multidimensionais. Né? Você tem que estar feliz com o teu trabalho, se você tem filhos, com teus filhos, com as tuas amizades, com a tua aparência, com a tua autoestima, com o teu amor próprio, com a tua relação. Se você coloca todas as tuas fichas em alguma coisa só, a tendência de você não querer largar aquilo e de você aceitar porque aquela é a tua única fonte de felicidade é muito maior. Quanto mais inteligente, quanto mais lúcida, quanto mais independente no sentido de se sentir feliz por si, a mulher menos vulnerável ela é a uma sereiagem dessa. Quanto mais saúde física essa mulher tiver, menos vulnerável ela vai ser. E ao contrário também acontece, quanto mais abusada, mais ela perde a saúde física. Ontem mesmo atendi uma paciente de São Paulo, via online, que ela teve um relacionamento abusivo de 10 anos, onde ela desenvolveu um estresse pós-traumático, que acabou com a saúde. Ela teve crises de hipertensão, síndrome do pânico, ela se automutila ainda, porque ele acordava assim, às vezes mais ganando, e ela já tá no outro relacionamento bacana, mas ela ainda sofre com isso, e a saúde física dela acabou, ela aumentou de peso, ela não tem energia para ir na academia, ela tem pesadelo, ela toma 3 tipos de remédio controlado. Então você veja, uma relação abusiva leva a uma perda de saúde, mas se a pessoa está numa condição de uma saúde física acima do peso, com sono ruim, estressada, ela fica mais vulnerável. Porque ela pensa primeiro, puxa, eu tô numa situação assim, preciso de uma coisa boa na minha vida. Eu preciso de um alento, se eu tô assim acima do peso, quem que vai me querer? Ele fala que vai... É muito comum esse diálogo dele. Quem que vai querer uma mulher com 3 filhos já? Com mais de 40, com mais de 50. Eu tenho uma amiga que... Se você brigar comigo, terminar comigo, você não vai achar ninguém como eu. O ex-noivo dele... Graças a Deus, né? Que não acha. O ex-noivo de uma amiga minha falou... ela teve um câncer, e ele falou assim, quem é que vai querer uma mulher que já teve câncer? Tem um dado muito interessante também, que eu falando com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui da Erasto Guedes, a Ângela Zanlorenzi, ela falou assim, que mais de 60% das mulheres que tem um diagnóstico, fizeram tratamento, são abusadas, de todos os tipos de câncer, são abusadas quando chegam em casa, física
ou psicologicamente. Ou o cara vai embora quando tem o diagnóstico, ou quando chega ele fala, você não é mais mulher, você não tem uma mama, você está mutilada, eu nunca mais vou tocar em você. Tem um dado, mas eu não sei se ele é bem confiável esse dado, mas eu já li que isso é muito grave, até 70% dos casamentos acabam Sim. depois que a mulher tem o diagnóstico de câncer de mama. Exatamente, isso é muito grave. Porque os homens... Eles não tem aceitam. um outro dado que é muito bacana, que foi levantado, mas já tem 10 anos, do Instituto Avon. Uhum. E o número é alto também, assim, tipo 65%, 85% dos homens pesquisados disseram que a mulher perde completamente a vaidade. Afeta a vaidade em todos os campos, né, da sua vida. Então, veja, é uma visão do homem. É uma visão do homem, exatamente. E a mulher, o que ele tem que entender, ela vai fazer um tratamento de câncer de mama. Ela fica com uma privação de hormônio total. Ela está pensando em sobreviver. É um momento de acolhimento, não um momento de achar que ela está super sexy. Ela está recuperando, porque assim, agora você teve câncer, tá ok. Não, a vida dela vai ter que ser toda reestruturada para uma cirurgia de reconstrução, por todo o mal-estar de uma quimioterapia, por uma reposição hormonal que afetou toda a sexualidade, lubrificação, bloqueio hormonal, libido, bloqueio hormonal, que é um bloqueio necessário. Então, é um dado muito real, né? E muito preocupante, porque você veja a visão, uma mulher que está sobrevivendo, sendo uma batalhadora, ainda ela tem que chegar em casa... E tá linda. E tá linda, maravilhosa, e o cara achar que ela tá mutilada e que isso justifica que ele tenha outras, porque hoje ela não é mais feminina. Né? Então, é um abuso muito grande. Outra coisa que é interessante de um dado que eu tive do presídio aqui, de Piraquara, onde a supervisora me contou que 70% das presas estão presas por conta dos seus parceiros. Ah, sim, são as mulas, né? Ou ela foi enganada, ou ela assumiu esse risco em nome do amor. Nossa, ele é meu amor. Ela assumiu a culpa, ela assumiu a culpa. E às vezes ela também entrou no mundo do crime para ser a parceira dele. Para ela não desfazer aquele amor. Se você me ama, você vai ter isso como prova de amor. Aí tem um estudo que mostra que elas estando presas e o cara solto, eles nunca vão visitá-la. Eles abandonam e tem outras famílias. E a mulher não, que a mulher né? não, enquanto ela fica. Então, você veja que o abuso não tem classe social, não tem... ele está impregnado nessa cultura, né? Então, é algo que tem que ser trabalhado, desconstruído e reconstruído diariamente. Você sabe que tem não é só um site, é um programa mesmo, que chama Razões para Viver, não sei se você conhece. E é aquele moço Dino Sonso, né? Ele aborda as pessoas na rua em situação de rua e tal. Sim. E é bem comum abordar mulheres que largaram as casas, pegaram os filhos e foram viver na rua. Porque não aguentavam mais. Chegaram no limite, mudaram né? de cidade, essa coisa toda. E com uma super dificuldade. Né? Sim, nossa, pensa, largaram as suas casas então eu acho muito interessante quando as pessoas dizem, mas agora você está com esse projeto, essa coisa, parece assim que é uma coisa assim... É uma coisa que não é real, que a gente não pode ajudar de maneira efetiva, que é só uma bandeira teórica que a gente tem e que cada um continua a sua vida. Não a gente né? falou que é um pouco da sociedade, mas se nós pensarmos hoje, a sociedade é menos machista do que foi na nossa época de adolescente. Sim, né? Com certeza. Porém, ainda acontece muito esse tipo de relacionamento, mesmo entre os adolescentes. Acontece, ela é menos machista no falar, né? Mas no agir ela ainda não é. Ela ainda é. Se não fosse, nós não teríamos todo esse número absurdo de feminicídios, né? De agressões gravíssimas. E vai mudando o padrão, talvez, da agressão, né? Mas ela continua ali. Flávia, quem quiser procurar o projeto, como faz? A gente tem o Instagram que chama @Encanto do Sereio. Encanto. Encanto do Sereio, onde a gente tem vídeos, a gente tem dicas de séries, de livros, a gente vai começar agora com os nossos reels, com lives, e é bem interessante também, a gente tem a série de palestras, onde essas palestras são lúdicas, na verdade, onde a gente tem dança, música, personagens, que na verdade é um espetáculo que a gente faz,
faz de uma forma lúdica para mostrar isso. E essas palestras são dadas aonde? As pessoas nos chamam nas empresas, a gente faz às vezes em escolas, muitas vezes a gente já fez em março com o governo no Museu Oscar Niemeyer, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Tá. Então a gente vai fazendo de acordo com a demanda das pessoas. Querem para os adolescentes, vamos fazer dentro dessa empresa, porque são formas de você alertar e de você despertar alguma coisa que depois pode ter continuidade. Nós temos mentorias com as pessoas, nós estamos programando agora para o segundo semestre os cursos de fortalecimento da mulher, trabalhos voluntários, que nós estamos fechando parcerias com o governo, por exemplo, com o Ônibus Lilás, que é contra a violência doméstica. Tá. Então a gente está nessa frente, assim, e toda pessoa que queira ajudar é bem-vinda, porque a gente faz muita coisa lúdica, muita coisa de voluntariado, que é bem bacana também, né? E a mulher que estiver em risco hoje e assistiu a nossa entrevista, ela pode entrar em contato? Claro, ela pode mandar um direct, a gente vai redirecionar para onde for necessário, né? A gente tenta, dessa maneira, nossas colaboradoras, nós temos advogadas, empresárias, pessoas da área da política, eu e mais outras médicas, e até homens que nos ajudam bastante, que acreditam na causa, e essa pessoa sempre vai estar apoiada. Né? A gente sempre faz um redirecionamento para alguém que saiba para onde resolver. Vai, né? Não fica assim só no empírico. Tudo bem, não adianta eu mexer nessa ferida, não é? E não dar uma solução para ela. Não adianta. Senão ela vai voltar, né? E assim, às vezes, eu sempre brinco, né, que a ignorância às vezes é uma bênção, porque se você não... a partir do momento que você tem a informação, você vai ter que agir. E que condição que eu dou para essa mulher agir? Eu não posso abrir uma ferida sem dar uma tentativa de solução e encaminhamento para essa... um direcionamento bacana para essa mulher, né? Que bacana, viu, Flávia? Gostei muito desse projeto e desejo muito sucesso. Muito obrigada. Então, eu acho que, inclusive, buscar essa orientação do projeto, não só para as mulheres, mas as pessoas que estão em volta podem também para saber como agir, exatamente. Como ajudar. Às vezes, assim, eu vejo, nas empresas as pessoas não sabem como agir com uma pessoa que está sendo vítima disso. Às vezes um professor, um educador, a gente já deu palestra para educadores, para eles entenderem quando o adolescente traz alguma coisa do pai ou a mãe com abuso em casa, ou quando eles mesmos estão sendo abusados. Então a verificação desses sinais é o primeiro passo para a gente poder auxiliar essas pessoas, né? E a ajuda psicológica é essencial, né? Também é fundamental. É fundamental porque a cabeça dessa pessoa não está agindo de uma maneira coerente. Ela está hipnotizada e encantada. Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito sucesso para o projeto. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando e até a próxima.